ouvintes do VetSmart. A gente está no nosso último episódio, não é? Dessa websérie incrível sobre doenças de verão. Mas esse último episódio, ele precede uma masterclass incrível que vai acontecer na próxima sexta-feira. Então fiquem ligados nessa masterclass, que eu já tô aqui super já esperando esse momento. E continuando aqui a nossa websérie, hoje nós vamos falar especificamente sobre leishmaniose. Essa doença tão comumente encontrada na rotina clínica e que no verão vai trazendo algum medo porque começamos a observar o aumento dessa incidência. Mas para desmistificar isso, trouxemos um convidado super especial aqui. E esse nosso convidado é o Dr. Arlen Marci. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E olha só, gente, o currículo dele. Rápido e sucinto que eu amei. Professor e pesquisador da Universidade de Santo Amaro e da Faculdade de Medicina da USP. Seja bem-vindo ao nosso videocast. Eu que agradeço, é sempre muito gostoso a gente poder falar daquilo que a gente gosta, que a gente trabalha. Ai, Vocês têm que até que me cortando, porque se eu me empolgar aqui, eu vou falar o dia inteiro de leishmania. Não, mas vamos falar, porque certeza que assim como a gente tem muitas dúvidas, os nossos ouvintes aí também vão estar cheios de dúvidas sobre essa doença. É uma doença zoonótica super importante, que muitas vezes a gente sabe que é uma doença negligenciada. Então as pessoas não conhecem muito. Então é importante a gente realmente falar dela e abertamente sobre a leishmania. E meio que tem uns mitos, uma lenda que paira ali, né? Que eu acho que a gente vai desmistificar muito nisso aqui nesse episódio. E é realmente sobre isso que nós vamos começar a conversar aqui. Nós sabemos que temos dois tipos de leishmaniose. A tegumentar e a visceral. Qual seria a diferença entre essas duas? Basicamente, a localização dela no corpo do paciente. Quando a gente fala de tegumentar, a gente tem 3 tipos de tegumentares. A tegumentar localizada, então no local onde eu tive a picada do inseto é onde eu vou formar uma ferida normalmente. Eu tenho a difusa, que aí depende muito do sistema imune do paciente, que isso vai se difundir. Então eu vou ter nódulos por várias regiões, não somente onde foi a picada do inseto. E eu tenho a mucocutânea, que é aquela que vai pegar principalmente a região nasobucofaríngea, que eu vou tendo uma destruição do tecido. O que vai diferir não só pela essa localização, as espécies de leishmania. São espécies todas do mesmo gênero leishmania, mas espécies distintas. A gente vai ter nas tegumentares, principalmente aqui no Brasil, leishmania amazonensis e leishmania brasiliensis. Aí quando a gente fala das viscerais, essa sim, ela visceraliza. Então eu posso ter uma lesão inicial na pele? Posso, mas normalmente ela vai desaparecer. Você não vai nem pensar ou lembrar que aquilo foi uma picada ou uma lesão de leishmania. E ela vai migrar para órgãos onde a gente tem uma maior quantidade de células que são infectadas pela leishmania, que são o nosso sistema fagocítico mononuclear. Ó, o que é isso? Um macrófago. Assim, gente, eu até brinco. Eu sou veterinária aqui, é super comum. E explica pra gente o que seria esse nome extenso. É um macrófago, aquele nosso amigo que tudo que entra ele vai lá e come. Eu falo que é aquele que tem uma fome exagerada. Tudo ele quer fagocitar e comer. É uma célula importante no nosso sistema imune. A leishmania vai justamente nessa célula. É só essa que ela consegue parasitar. E onde eu tenho muito isso? Baço, fígado, medula óssea e linfonodo. Então são justamente essas regiões que eu vou ter as lesões quando eu tenho os casos da leishmaniose visceral. Como eu disse, não são só as espécies e a localização. Isso depende muito também do sistema imune do paciente. Então, eu posso falar de um paciente tanto humano como canino. A gente está falando de uma doença zoonótica. Sim. Então, dependendo do sistema imune desse animal ou da pessoa, o humano normalmente isso vai levar anos para que eu tenha o desenvolvimento de uma sintomatologia mais importante. A gente fala de mais ou menos uns 10 anos para o aparecimento. Nossa, é um tempo bem longo realmente, né? Então... E o principal que a gente vai notar na pessoa é a ascite. Então, vou ter aquele acúmulo de líquido na região abdominal. O animal, o cão, que é o reservatório quando eu falo principalmente aí da leishmaniose visceral, ele pode passar a vida inteira sem sintoma algum. Mas, se por uma questão de alimentação, estresse, às vezes por o dono foi viajar, o bicho estressou, o sistema imune caiu, eu posso ter uma ativação do parasita e o aparecimento de sintoma. Então ela está muito ligado ao sistema imune. Qualquer doença, na verdade, né? É uma gangorra. Só essa explicação aqui, gente, já... Galera, é o seguinte, quando a gente fala que essa websérie iria valer a pena, é porque isso daqui exemplificou praticamente 6 períodos de parasito ali, que a gente ralou na faculdade, quase eu reprovava. Eu ele fez a queria gente entender de uma como forma... professor, porque eu ficava assim,
Que os nossos professores não escutem, por Pode me favor. contratar, não tem problema, eu sou facinho. E foi legal que nesse ele já até conseguiu colocar os principais sinais clínicos, né? Isso, é a próxima pergunta. Mas tem aquele sinal clínico, ou a falta dele, né? Dentro dessa zoonose? Vamos pensar agora, vou voltar. Para humano, é mais simples esse diagnóstico clínico. Eu vou ter a ascite, que vai chamar muita atenção, e assim, a gente já sabe quais são as doenças que podem causar uma ascite e está relacionado ao problema hepático. Facilita. Agora, eu falo que o grande problema da leishmaniose é quando eu vou falar no cão. Porque o cão pode aparecer qualquer tipo de sintoma. A gente fala que são sintomas ou sinais patognomônicos, aquilo que é específico de uma doença. Se eu tenho aquilo, eu sei qual é a doença. Não existe isso para a leishmania. A leishmania ela pode atingir pele, sistema gastrointestinal, ocular, nervoso, muscular, articular. Tudo pode ser atingido pelo parasita. Uau. Diretamente, não assim, por ele estar crescendo naquela região e lesionando a célula, destruindo célula, que vai acontecer principalmente no fígado, mas eu tenho a formação do que a gente chama de imunocomplexos. Então eu vou ter um anticorpo que é formado contra o parasita, e eu tenho um pedaço, o parasita morre. Então eu vou ter pedacinhos dele ali circulante na corrente sanguínea. Quando isso se liga, ele forma uma proteína grande. E quem faz a filtração? Quem é a nossa peneira do corpo? O nosso rim. Então isso quando vai lá para o nosso glomérulo, isso vai começando a entupir o glomérulo. Então eu vou ter o quê? Uma insuficiência renal. Muitos cães vêm a óbito por insuficiência renal sem ter um sinal clínico de qualquer tipo de lesão de pele. É muito mais complexo. Muito mais complexo. O animal pode ter uma claudicação, ou seja, ele está mancando. Porque isso, mas esses imunocomplexos vão para a região articular. Então eu vou ter o quê? Uma inflamação, dor articular, que muitas vezes você não vai nem desconfiar da leishmania. Então eu falo, quer um problema na vida de um veterinário? Dê um cão com leishmania na mão dele. Porque eu já percebi que clinicamente é muito difícil diagnosticar. Muito. E daqui a pouco a gente vai falar das formas de diagnóstico, né? Eu já vi veterinário, mas é fácil. Assim, eu não trabalho com leite. Eu gostaria de estagiar com ele, conversar com ele, porque olha... O que a gente vê muito na rotina, Andressa, é o seguinte, é aquele cão que tem uma lesão de pele. Aí vai para um clínico geral. Ah, vamos tratar uma micose, uma dermatofitose. Maravilha, trata e não cura. Nossa, não tá resistente. Manda um especialista. Vamos tentar ainda, a gente mesmo. Vamos dar um antibiótico. Antibiótico resolve tudo na nossa vida. Dá um antibiótico. Não tá resolvendo. Isso passou um tempão. Aí eu não vou nem entrar no corticoide, que todo mundo adora dar um corticoide. Não vou falar nisso. Que é quase café da manhã. Exato. Mas aí vamos mandar pro especialista. Só que nisso já levou quanto tempo nessa tentativa de descobrir o que é isso? Essas lesões internas que eu falei podem ter aumentado muito. Então o animal já chega numa situação muito pior do que ele estava inicialmente. Chega na mão de um dermato. O dermato ele vai ter que seguir a rotina clínica dele. Ele vai fazer os mesmos testes. Ele tem que realmente excluir qualquer outra causa. Ele fala, vamos pedir uma sorologia para leishmania? É nisso que pega. A maior parte dos casos que chegam pra gente fazer o exame, que é o parasitológico, para isolar o parasita, é depois de toda essa saga com o clínico geral, que chegou no dermato, aí o dermato viu que era sorologia, aí vamos ver se é isso mesmo. E isso demanda tempo e recursos por parte do tutor. Sim. Que eu até acredito que muitas vezes não vai até o final, porque os recursos vão acabando ao longo de tantos exames. E medicação, né? Exatamente. Os tratamentos que vão ser feitos. Dependendo da medicação que ele vai... Porque assim, como é muito inespecífico, a gente não sabe o que está pensando no veterinário para tentar tratar aquilo. Então ele pode pensar até em medicações que têm um custo muito alto, Fabrício. E aí acabou. Quanto esse tutor vai gastar? Nossa, total sentido. Não, olha, e eu vou fazer aqui o meu papel, é o seu papel aí, tipo, pensando. Imagina o veterinário pensando, tá, então quer dizer que todo animal que tá ali com um tipo de dermatite, algo que está ali semelhante, pode ser, porque pode ser tanta coisa, né? Exato. Imagina, beleza, qual é o momento que eu falo, não, peraí, é desde o começo, porque... É a partir de quando eu tenho que desconfiar, né? Porque se eu pensar assim, pra mim, todo animal é suspeito. Primeira coisa que a gente tem que pensar, onde eu moro? Qual região eu tô? Onde eu tô no país? Boa. A gente sabe que tem regiões no país em que... Claro, eu vou já explicar isso melhor, mas a gente tem regiões que já são sabidamente com uma circulação, com uma incidência, uma prevalência muito grande de leishmania. Então a gente pega Nordeste, região de Minas Gerais. Moro nessas regiões, chega um cão com uma sintomatologia dessa, normalmente isso já faz parte dos exames de screening do médico veterinário. Já vou pedir a sorologia para leishmania, que eu já excluo logo de cara. O problema são as regiões onde, teoricamente, eu não teria leishmania. Nossa, e é muito... Porque eu tô me vendo aí. Exatamente. Assim, sinceramente, não era algo que eu ia pensar nem de longe. Eu tô sendo bem sincera. Fato. Porque eu nunca vi, né?
né? Agora eu acho que eu já vi muita coisa e passou batido. Mas é muito assim, a se pensar, né? Opa, será que é minha região? E eu acho isso é muito legal, até para nós já entrarmos na próxima questão, que o senhor já começou a abordar. Tem regiões Senhor! Nossa, Arley, eu me senti desculpa, Arley. Pelo amor de Deus! Desculpa, Arley. Vou até tirar o doutor, então. Claro, Vou pelo botar amor de Deus! Arley, então, aqui. De nós pensarmos que é muito endêmico, ou realmente ocorre em todo o Brasil, só não tem notificação. Então, é uma doença, a leishmaniose visceral, principalmente na leishmania infantum. Eu vou ter que voltar um pouquinho pra gente falar um pouco de vetor também. Lógico. Os vetores, o principal pra leishmania infantum é a lutzomia longipalpis, esse nome mardito. Ainda bem que foi você que falou. Vai, né? Ela é o principal vetor, porque ela tem o que a gente chama de competência vetorial. Quer dizer que quando ela pica e ela tem o parasita, a chance de ela transmitir é muito maior. Então a gente fala que é o vetor, é o cara da leishmaniose visceral, é a lutzomia longipalpis. Ela é um inseto que gosta de áreas urbanizadas. Todos os outros insetos que faziam parte desse gênero, lutzomia, que agora virou uma cacetada de gênero, com um nome pior que o outro, eu não vou nem falar esses nomes, eles gostam de ambiente silvestre, então eu preciso de mata. Ele precisa de áreas florestadas. A lutzomia longipalpis não. O que a gente tem crescente no país desde a década de 60 até agora? Processos de desmatamento. Eu vou para uma área, eu desmato. Opa, tem uma área clara, virou ali uma clareira que vai virar uma cidade. É o ambiente que ela gosta. E a gente tem um outro problema interno. Se você sai lá de Manaus e vem para São Paulo, você fez exame no cão? Não. Ninguém pede isso. A gente não tem barreiras sanitárias internas dentro do país. Então eu posso levar um animal positivo para uma área. Se o mosquito já está vivendo lá e agora chegou a leishmania, pronto, eu tenho a condição ideal. Casou. Outro problema. A lutzomia, até é importante a gente falar isso, porque doenças de verão. A pessoa presta mais atenção no verão por causa do calor, porque aumentam outros insetos. A lutzomia, que é um flebotomínio, ela tem durante todo o ano. Por quê? Os insetos que a gente sabe que aumentam são colicídios, anófilis, o aedes, todos esses, eles gostam de coleção de água. Ele precisa de uma pocinha para que a fêmea faça o repasto sanguíneo, se alimente do sangue, tenha a maturação dos ovos, vai na água e coloca os seus ovos. A fêmea da lutzomia não precisa disso. Ah, é só a fêmea. Quem é sangue no zóio, que gosta de tomar sangue é a fêmea. A macho é paz e amor e se alimenta de... Por ele, nada disso acontecia. Nada, como é que fala? É nectarzinho de planta. O bicho é paz e amor total. A fêmea é sangue no zóio. Ela não vai pôr em coleção de água, é matéria orgânica. Então assim, sabe folhinha que você tem no quintal ali que acumulou? Ela gosta daquilo. Aquilo a gente tem o ano inteiro. Então em regiões endêmicas onde eu tenho a doença... Eu não tenho isso de, uma flutuação, uma sazonalidade. Eu tô dando tapa aqui. Sazonalidade na doença. Ela se mantém. É que a gente passa a prestar mais atenção no verão porque aumentam os outros insetos. Nossa, então é até um mito que já derrubamos. Já derruba um. De acreditar que no verão vamos ter mais casos. Não vai. E aí, voltando naquilo, como ela põe em matéria orgânica, se eu vou mudar muitas vezes, eu não levo minha plantinha do coração? Total. Ali naquela terra da plantinha, se eu tenho folício, alguma coisa, matéria orgânica, eu levo o vetor para o eu tô levando ovo. Esse ovo vai empupar e vai sair quem? Vai sair um verme alado, um inseto alado. Se eu já tenho a leishmania naquela região e não tinha um vetor, agora eu tenho um vetor. Tá vendo? A gente vai criando as condições para que eu comece a ter o ciclo de transmissão. Meu Deus, eu vou começar a olhar cães e plantas aqui, de uma forma diferente. Tem planta aqui. Meu Deus, eu tenho, com certeza tem leite. Mas eu achava que nada tinha, agora tudo tem. Não, mas é um inseto difícil, não é assim. Por exemplo, aqui na região metropolitana de São Paulo, a gente não tem lutzomia longipalpis. Mas nós temos outros flebotomínios que vão fazer o papel de vetor. Com a mesma competência? Não, mas que podem transmitir. Uau. Nossa, super... Gente, sério, eu tô super aprendendo. É porque aqui a gente conversou, não entrou a profundo, né, sobre isso. E pra mim, como não é rotina, é algo ainda bem desconhecido. Sim. Você imagina, pra mim, tem muitos veterinários que têm pouco conhecimento sobre isso. Agora vamos lá, a gente já tirou esse mito da questão do verão, né? Ah, doenças do verão, que é aqui o tema. Nesse caso, ainda tem gente que fala assim, não, mas eu moro num lugar frio. Vamos supor, o Sudeste. Como que é pra lá? Sudeste não, perdão. O Sul. Sul. Temos casos. Regiões de fronteira, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente está começando a ter surtos importantes da leishmania chegando. Por quê? Porque eu tenho vetor.
A partir do momento que eu tenho vetor e eu tenho cão positivo, eu vou começar a ter surtos. Então, a gente achava que era um inseto que ele não vai se adaptar pela temperatura. Se adapta. E outra, da mesma maneira que a gente tem processos de desmatamento, a gente está tendo processo de aquecimento global. Já tem trabalhos científicos importantíssimos mostrando que esses aumentos de temperatura de 0,5 grau, 1 grau, aumenta completamente a distribuição de muitos vetores, principalmente inseto. Então a gente vê que as nossas ações, que muitas vezes a gente não dá conta, por isso que é importante a questão da saúde única, tá tudo interligado, eu não consigo separar ambiente do homem do animal, é tudo uma coisa só, a gente vive aqui junto. A gente finge que não vê, né? Exato, a gente ignora, por pura ignorância, volta a palavra, por achar que aquilo... Não, a gente faz parte de tudo. Então, quando a gente degrada esse ambiente, eu tô degradando a minha saúde mesmo. É isso que tá acontecendo. A gente tá colhendo os frutos de um crescimento desordenado e não pensado. Fato. E é muito legal porque, como a gente estava conversando, sabemos que então não temos sazonalidade, temos em todo o país, não temos sazonalidade, e agora com as pessoas levando cães para todo campo, a gente com a Lilica, a gente viajou com a nossa cachorrinha por 24 estados do Brasil. Então, passaram por região endêmica? Passamos região. Entendeu? E foi um medo de verdade quando nós estávamos lá. Inclusive, um ponto que nós vamos daqui a pouco conversar. Mas falar da forma que a gente preveniu, ou acha. Ou achamos que prevenimos. E um ponto que a gente comentou agora há pouco, que é a dificuldade no diagnóstico clínico. Então, como que seria mais fácil para nós conseguirmos diagnosticar a leishmania? Ai, Jesus. Leishmania é sempre um problema. Vamos lá, o que a gente tem preconizado pelo nosso Ministério da Saúde. Eu vou falar do que é preconizado e o que tem que ser feito. Nós temos 2 testes sorológicos. Um teste de triagem, que é um teste rápido por imunocromatografia, tipo teste de gravidez. Pinga sanguinho lá na hora, em 10 minutos eu tenho resultado. É a triagem. Se esse dá positivo, eu faço uma confirmação desse resultado com um outro teste sorológico que a gente chama de imunoenzimático, o ELISA. Sorologia. Qual é o grande problema disso? A gente já tem outros milhares de trabalhos publicados mostrando o quê? A leishmania ela faz parte de uma família de parasitas muito grande, que a gente chama de família Trypanosomatidae. Outro super importante gênero que tem nesse grupo é o Trypanosoma. E a gente tem trypanossomas que podem infectar o cão. Cruzi, Rangeli, Trypanosoma caninum, que é um bicho novo, tudo infectado. E o animal que está parasitado por Trypanosoma, ele dá positivo na sorologia para leishmania. Aí fica difícil. A gente não tem um teste sorológico específico. Aí a gente vai para o teste molecular. O teste molecular, a gente tem vários genes, que a gente chama de marcadores moleculares que eu posso utilizar. Então tem desde genes mitocondriais, genes nucleares, eu não vou entrar em todos esses detalhes, mas dependendo de cada um desses marcadores, eu tenho especificidade e sensibilidade diferente. O que é isso? Sensibilidade, o quanto eu consigo pegar um parasita, eu pego 100 parasitas. E o que a gente chama de especificidade, eu pego só Leishmania infanto ou eu pego a família inteira? Isso muda de acordo com o marcador. Como eu trabalho com pesquisa, e uma das coisas que mais me questionava, e a gente vai voltar depois, o que acontece com o cão que é positivo, que é preconizado pelo Ministério, que é outro problema. Então, o animal deu positivo, a gente vai ter um fim lá que não é legal, que é a eutanásia. Dependendo do local. Tá lá. Tá vendo? A gente sempre volta nessa coisa maldito. E aí eu fui atrás de um novo marcador. Então, a gente conseguiu padronizar um novo marcador molecular. Isso está publicado de livre acesso para quem quiser fazer isso. Que é um marcador que só dá diagnóstico, ele só consegue pegar a Leishmania infanto. Ele não cruza com mais nada. Nossa, que incrível. Então, o animal, eu sei. Se eu acho que é Leishmania, fiz a sorologia, deu positivo, eu faço. Se for infanto, eu saberei realmente que é infanto. E a gente está trabalhando para conseguir um teste sorológico que seja específico. Mas eu estou falando de parasita. Qual que é o melhor diagnóstico do parasita? Eu tá vendo o parasita. Sem sombra de dúvidas. Então, o que a gente chama de diagnóstico parasitológico. Então, ir lá, fazer uma punção de linfonodo por agulha fina ali no linfonodo do animal, poplíteo. Olho numa lâmina, vi um macrófago, um monócito, cheio de amastigota. Opa, que é a forma intracelular do parasita. Opa, Leishmania. Ou eu posso pôr isso num tubo de cultura, eu isolo o parasita, e depois posso fazer sequenciamento de... A gente pode fazer tudo o que quiser. Mas a partir do momento que eu estou vendo o parasita, eu não tenho mais sombra de Já dúvidas. fechou o diagnóstico aí. Eu fecho. Aí volta. Então o que é o melhor? Um conjunto. Eu vou fazer o sorológico, deu positivo, eu faço um molecular, deu positivo, faz um parasitológico também. Mas o que é muito curioso, Arley, que em cima disso a gente já começou a falar lá no começo, que começou com o veterinário clínico geral,
e foi lá, bateu, passou pro talvez o dermato, Uhum. bateu, e chegou para desconfiar e vai vir vários outros testes. Então ele não tá falando só de uma doença de difícil diagnóstico, mas de uma doença que o tutor vai gastar muito para chegar no diagnóstico também. A né? gente não chegou na pior parte, se você for pensar em custo, Aham, que é a droga que a gente tem disponível para tratamento em cão, para que é uma fazer o só. controle. Mas tá, Que é gente, isso- espera aí que a gente vai falar sobre isso aí. Espera esse é o aí. problema. Esse é o Nossa. Então, problema. velho. Até me ajeito na cadeira, porque... Todo mundo se mexeu aqui, falamos de valor, falamos que vai gastar. E veterinário, como você percebe que é importante nós estarmos atualizados em conteúdos que às vezes nós negligenciamos e que criamos uma mística ao redor, né? Por isso que é incrível esse evento que você está participando aqui e que você vai poder, semana que vem, na próxima sexta-feira, tirar mais dúvidas na Masterclass sensacional que vai ter. Aí é direto com a gente, tete a tete. Tá tudo né? Aí pronto. E olha só, você que tá assistindo aí pelo celular, melhor dizendo, né? Ou pelo computador, tira um print, marca a VetSmart, diga que você está aqui nesse especial das doenças do verão. E, gente, pelo menos já foi muita coisa aqui. Pra mim, já foi uma mega aula. Ixi, dá falta um monte aqui. Ainda falta um monte, pessoal. Tem pauta aqui tem pauta de Agora a gente verdade. vai chegar num assunto extremamente delicado, né? Como eu falei, na nossa região, que a gente não sei se falou que era de Manaus. Somos de Manaus e aí lá a gente não tem muito, né? Pelo menos a questão de chegar de fato no diagnóstico. Mas a gente sempre escutou, tipo, sabe aqueles boatos, aquelas lendas? Uhum. Escutava fora, nossa, eles são sacrificados, animais. Sempre teve essa polêmica que sempre foi muito comum. Eu não sei se é porque eu já saí um pouco mais da parte clínica, mas parece que diminuiu. Não sei se agora tem outro tipo de tratamento. Vamos conversar sobre isso. Como é que Vamos estamos? lá. O animal foi diagnosticado. A gente é eutanásia mesmo? Ou existe uma outra opção? Como é que fica? Temos opção, graças a Deus. Graças a desde Deus, né? 2016, 2016 para 2017. A gente teve aprovação pela Anvisa da utilização de uma droga que era utilizada até então na Europa, que é a metefosina. Antes não podia utilizar isso no Brasil. Acabou. Não podia utilizar. A gente sabia de muita gente que trazia, né? Assim, mas não pode. Acabou. Ponto final. As drogas que se utilizam no tratamento humano não podem ser utilizadas pelo médico veterinário. Por quê? Lembra que eu falei que é uma zoonose? Sim, Eu tenho a transmissão do cão para o homem pelo vetor. total sentido. Se eu começo a tratar o animal com as drogas humanas, eu crio resistência a esses Nossa. antiparasitários. Então não importa, nós estamos na área da saúde, mesmo falando para veterinários, a gente preza pela saúde humana. Sempre. Então eu não posso tratar o animal com essas drogas sabendo que isso pode gerar uma resistência que quando chegar, por exemplo, numa criança com uma leishmaniose visceral, eu não vou ter droga nenhuma para poder utilizar. Então não pode, é proibido por lei. Tá? Tem uma lei que diz que não pode. Se o veterinário for pego tratando com essas drogas de utilização na medicina humana, ele pode perder o seu registro. É grave a situação. Então nós temos a miltefosina que pode ser utilizada. Voltando à questão da eutanásia, antes de eu entrar no tratamento ali com a miltefosina. Depende muito do município. A maior parte dos municípios ainda segue o que é preconizado pelo Ministério. Um diagnóstico parasitológico ou sorológico ou molecular, ou seja, Em qualquer um dos âmbitos. não preciso fazer os três. Deu positivo em qualquer um deles, o animal é recolhido pelos centros de controle de zoonoses e ele é eutanasiado. Nossa, então a gente tá falando de uma grande dor de cabeça, porque como você falou, dependendo do teste que for utilizado, pode ter muito falso positivo, né? Exato. Então pode ter muito animal que foi sacrificado sem nem ter o parasita, sem nem ter a leishmania, tem um outro trypanosomatídeo. Então esse é um problema. Então isso ainda é feito. Alguns municípios maiores em que você tem ali, normalmente o que isso acontece com casos anteriores em que o tutor entrou na justiça e ele ganhou o direito de que não, eu não quero eutanasiar meu animal, eu me responsabilizo por ele e eu vou tratá-lo. Perfeito. Então ele é responsável. Aí sim não há eutanásia. Então onde eu tive esses precedentes nesses municípios, normalmente eu não tenho mais eutanásia. Porque eu já tive um precedente na Sim. justiça, isso favorece. Por exemplo, aqui em São Paulo não existe eutanásia de cão. Não tem. O animal diagnosticado, ele vai ser tratado, dependendo da condição dele, mas entrar com outras medidas que a gente tem para que eu barre essa transmissão. Voltando à miltefosina. Então, ela é importante, é uma droga que surgiu para o tratamento do câncer. Nada a ver. Nada a ver. Nada Só com nada. Mas viram lá na Índia que ela tinha uma efetividade frente à leishmania. Como que ela age?
Não sei. A gente não tem ao certo. A gente sabe que, por exemplo, a leishmania tem umas proteínas de membrana que chama lipofosfoglicano. Outro nome horrível. Vou fingir que estou vai sabendo anotando. de tudo. A gente faz uma cruzadinha no final. O lipofosfoglicano que é importantíssimo, tanto para a penetração na célula, como mudar a resposta imune, porque ele modula o nosso sistema imune. Leishmania é safadinha. A gente acha que não, mas é. Não sabe se ele está aumentando a resposta imune do hospedeiro. Assim, são vários trabalhos mostrando diferentes mecanismos de ação da metilfosina. Então a gente não fecha um. Todas funcionam? Todas funcionam e é uma droga efetiva. Então o animal que está com uma sintomatologia, você faz a aplicação da medicação e normalmente ele tem uma resposta boa. Vamos aos custos. Para o animal iniciar o tratamento, obrigatoriamente ele tem que fazer um hemograma. Eu preciso fazer as condições gerais desse animal. Porque ele é uma droga que tem eu preciso de uma metabolização hepática e renal depois importante. Então eu preciso saber Isso ele já é diagnosticado, né? Já diagnosticado. Já tô pensando, não tenho mais dúvidas que é leishmania. Já estou passando para o tratamento. Então, um hemograma, função renal, função hepática, sorologia e PCR. Tem que fazer esse pacote. Para começar. Tá tudo bem, eu vou dar a droga. A droga vai variar de acordo com o quê? Com o tamanho do animal, o porte dele e o peso. Eu posso estar falando besteira aqui. Me desculpem, mas assim, gira em torno de mais ou menos R$2.000 a dose. Nossa. E assim, mais ou menos do tamanho. Eu sei que aqui Porte é só médio. chutando. Médio. Porte médio. Uau. Isso é só uma dose. Na verdade, você compra o vidrinho que ele vai dar para mais de uma aplicação, mas para a primeira fase do tratamento. Uhum. Ah, a primeira fase. É isso. A primeira fase, assim, respondeu bem a esse? É isso que eu quero chegar. Respondeu? Perfeito, não preciso aplicar mais. Lembra os exames? Hemograma, né? Esse eu tenho que repetir a cada 4, 5 meses. O ideal é 4, mas o que faz a cada 6 meses, repete os exames. Está tudo bem, vida que segue. Animal voltou a ter sintoma. Outra dose da medicação. Então, E ele pode ter... vai ser uma doença que vai ser tratada pro resto da vida, ou com tratamento, ou com acompanhamento. Exato. É uma doença que a gente não vai poder largar a mão. Falar, diagnosticou, tratou, já era. Não existe isso para leishmania. É um acompanhamento constante. E é obrigatório, porque a droga ela não vai eliminar o parasita. Ela vai diminuir a carga de parasita que eu tenho no corpo do animal. Vai tirar a sintomatologia clínica? Vai. Eu vou dar condição de vida para esse animal? Vou. É obrigação. A partir do momento que a gente pega um animalzinho e fala, esse é meu animalzinho, vou ser o responsável por ele, o tutor, vem com bônus e com os ônus. Então, se o animal ficou doente, você vai ter que dar uma qualidade de vida. Eu sei que a gente está falando para o Brasil, estão milhares de condições, mas eu tenho que pensar sempre na melhor condição possível. Eu tenho que fazer de tudo por essa vida que eu me tornei responsável. Fato. Esse é um ponto. Então, assim, deu positivinho, eu vou ter que cuidar do animal de maneira efetiva. Fiz isso, mas o que eu tenho que fazer então, porque não vai eliminar, eu vou diminuir carga parasitária. Se ele for ali picado, se um mosquito for lá e se alimentar um flebotomínio, pode se tornar positivo e transmitir para o humano? Pode. Então, é obrigatória a utilização de coleiras impregnadas com inseticida. É a coleira que não vai deixar que eu tenha transmissão. Deixa eu fez voltar isso aqui. com ela? Deixa eu voltar com a Lica, fizemos. Fizemos. Mas deixa eu voltar aqui. Então vamos lá. Tivemos uma diminuição muito grande ali na carga parasitária do pet. Mesmo assim, ele continua sendo reservatório. Sim, ele não vai deixar de ser reservatório. E eu nem gosto. Porque assim, agora só voltando uma questão de parasitologista e do Arley. A gente fala de reservatório e. Ai, meu Deus, agora fugiu a palavra. Tanto fala. Ai. Daqui a pouco eu lembro, Jesus. É reservatório quando ele tem a doença, mas ele não desenvolve. Assintomático? Não é o assintomático, vai depender de uma Esqueci, queda. tá aqui, tô bem aqui, ó. Esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Eu falo Vamos pra chegar vocês, lá, pelo amor vamos de Deus. chegar lá. Porque o reservatório eu uso muito para silvestre. O animal... Hospedeiro. Não, é uma outra palavra. Daqui a pouco eu vou lembrar. O reservatório eu uso para silvestre porque ele não vai ter sintomatologia clínica nunca. Não vai ter. Como ele vai apresentar sintomatologia? O cão, ele pode passar, como eu falei lá no começo, a vida inteira sem ter sintoma. Perfeito. Mas se ele tiver uma queda imunológica, portador. Lembrei a palavra. Portador. Eu prefiro usar o nome portador, porque se ele tiver uma queda imunológica, ele sai de portador e se torna doente. O reservatório silvestre nunca vai ficar doente. Aí o pulo do gato. Então eu prefiro... É a mesma coisa, não muda na prática. Mas eu prefiro o termo portador do que reservatório. Porque a gente sabe que o cão pode ficar doente. Se ele tiver uma queda imunológica, ele vai ter uma sintomatologia importante. Que pode levá-lo a óbito, inclusive. Nossa, galera, tá sendo uma verdadeira aula. Vários tabus estão sendo quebrados. E vamos passar até por um tabu que eu acho que é
o mais vespeiro que a gente vai tocar talvez agora, que é sobre vacinação. Existe vacina que previne, vamos falar de prevenção agora, que previne a leishmaniose? Sou cientista. Eu me baseio em dados publicados. A gente não dá para se basear na ciência em achismo ou em observação que eu fiz na clínica. Não Ai, existe que isso. alguns vacinados deu certo, não Isso, existe. não, é trabalho publicado. A gente teve uma última revisão grande de vacinas que saiu em 2000, aí não lembro se foi 20 ou 21, super recente. Qual que é a conclusão? Não dá para dizer nada. A gente não tem dados efetivos que mostrem que essa vacina é efetiva. Então, qual é a recomendação? Não se aplica. Ah, nem, o certo é... Pela Organização Mundial dos Veterinários de Pequenos Animais, ou ASAVA, o protocolo preconizado pela ASAVA não se aplica, com uma exceção. Qual é essa exceção? Moro numa região endêmica, então tá circulando parasita? Tá. E o meu animalzinho, ele é alérgico a todos os princípios ativos de todas as coleiras que eu tenho no mercado. Eu vou conseguir colocar coleira nele? Não, eu dou vacina. Esse ponto. Eu vou falar aquela coisa que eu falo em sala de aula que eu brinco, assim, tá no inferno, abraço o capeta. Você não tem o que fazer, eu não tenho o que fazer, eu não tenho nada. Eu dou vacina, por quê? O quanto essa vacina vai conseguir de ser efetiva e produzir anticorpos para minimizar é muito baixo nos testes que a gente tem demonstrados na ciência. De novo, eu estou falando de artigo publicado, eu não estou falando de bula da medicação. É só isso que eu quero deixar claro. É importante até desmistificar Exato, isso, né? eu estou São me coisas totalmente baseando diferentes. no que está publicado nas revistas científicas importantes. Então, assim, ela não é efetiva. Outro ponto importante. Ela não gera uma soroconversão, ou seja, uma quantidade de anticorpos favorável. Outro ponto, lembra da sorologia? Sim. Dependendo do lugar que eu tô lá no município, se dá uma sorologia positiva, pode etanasiar? Pode. Nossa. Eu tenho testes sorológicos que consigam distinguir o anticorpo vacinal do natural? Então a gente vai estar falando de uma outra dor de cabeça até muito Um maior pro animal doutor. vacinado, ele pode dar positivo na sorologia. E aí? Não, Então a gente tá falando de um buraco que é muito mais embaixo. Então, em veterinária, a gente tem que diminuir o pepino, né? Dor de cabeça. E a gente falou da vacina agora. E tem a outra questão que entra a Liliquinha no meio, porque quando a gente saindo de Manaus, a gente não tinha essa preocupação. Agora eu vou, né, repensar. Em relação a Manaus. Saímos, fomos para Belém, que, nossa, lá, qual é aquela cidade que a gente foi? A primeira? Salinas. Salinas. Não. Não, bem, falha a memória. Vocês passaram por Marabá? Não. Não passamos. Achei que a gente lá- pulou Não, tudo porque eu agora. acabei de... Um aluno meu fez um mestrado, a gente acabou de publicar um trabalho que, nossa, 70% de positividade nos cães. Nossa. Meu Deus. E a gente, assim, de forma leiga, tá? Acha que tá tudo certo. Mas eu já tinha ouvido falar bastante do Pará. Então, quando a gente chegou lá, a primeira coisa que a gente fez foi colocar a coleirinha nela. É o perfeito, é isso mesmo. Se qualquer pessoa, qualquer tutor que está nos escutando, vai lá, tem o meu cãozinho, coleira no animal. É a melhor maneira de prevenção. E claro, eu não posso pôr a coleira e esquecer, ela vai durar a vida inteira. Não. Eu tenho que Tem um seguir a- período Exato. dela, A né? recomendação do fabricante da coleira que eu escolhi. Se eu sou aquele tutor que adora dar um banho toda semana, eu vou diminuir também a vida dessa coleira com esses banhos. Então, tudo isso tem que ser visto. Por isso, do acompanhamento de um veterinário para ajudar na escolha e no tempo de troca dessa coleira. Importante, Arley, falando de coleira antiparasitária, né? Sim. Falando de coleira antiparasitária. E foi a Lilica foi, nós já colocamos a coleira nela. Era, se eu não me engano, eficácia de uma semana. Não, de 3 semanas, né? Se eu não me engano, que a gente colocou nela. Sim. Aí a gente ficou. A gente usou ao todo foi nela. 2 meses. Foi 2 meses, né? A gente ficou ao todo com ela 4 meses, se eu não me engano, com a Lilica, enquanto a gente tava ali no Pará e depois no Nordeste, que a gente veio descendo, né? Uhum. Então a gente sempre teve esse cuidado e todo mundo fala, olha, ela tá com coleira, perguntavam também, ela tá vacinada? Eu Nosso meio falava, é não está veterinário, vacinada. né? Agora Ótimo, temos até não vacina, embasamento. mas a coleira. A coleira é principal. o principal forma de prevenção. né? É a principal. Sensacional. Ah, eu sensacional. não tenho dinheiro pra coleira, porque às vezes barateou muito. Antigamente tinha as coleiras que eram mais caras. Ela vai ser Agora mais tá cara. mais- E assim, dependendo. Porque a que é mais cara vai durar 8 meses lá, então tem isso. Mas não tem condições, a gente sabe que o mosquito ele tem hábitos de hematofagia, de tomar o sangue, à noite, no crepuscular. Nossa, E no gente, amanhecer- olha, pega essa bonita. daí. Quase Você vê todo- vampirinho lá, Vê toda crepúsculo, a né? rotina, viu? E de manhã, então o que eu faço? Põe meu bicho dentro de casa. Sim. Ou põe na casinha dele, põe tela. A gente não põe tela na nossa janela, porque põe na telinha da Aninha. Eu minimizo qualquer inseto que vier lá picar ele. Pronto. Eu Que já é tô mais uma forma de favorecendo. prevenção. E super Simples simples. e barata. Falando em prevenção.
prevenção, eu tenho uma pergunta. Porque, assim, o meu know-how é parte muito mais de rotina veterinária e preventiva. Então, Uhum. eu tenho um cuidado absurdo de meu cliente, um tutor, como muitos dizem, entender que aquilo é algo que ele precisa observar. Porque o veterinário, eu vou expor aqui que eu penso, né? O veterinário fala assim, ai, poxa, o cliente não vacina. Poxa, o cliente não faz isso. Mas você falou pra ele? Você falou sobre a prevenção? Então, qual seria o nosso papel, de verdade, enfático? Não falar só do final. Tipo assim, ó, seu animal tá com erlíquia. Não, perdão, ele tá com leishmaniose. E falar antes, pra ele já se proteger. Muita gente sabe, os clientes conhecem muito como calazar, né? Um nome mais vulgar. Isso. Mas o veterinário, o que ele poderia colocar no seu dia a dia? O animal veio, tem um checklist, ainda mais nas áreas endêmicas. O que ele precisa falar para o cliente? Olha, presta atenção. Primeira, assim, o que eu falo, o que muda o mundo? Educação. Ótimo. A gente muda um mundo, um país, qualquer coisa com educação. A educação, não preciso pensar só na sala de aula, só o professor. Não, a gente faz educação continuada numa clínica. Chegou lá a primeira vez, você vai atender esse tutor, ele chegou lá com um filhotinho lindo, você vai examinar, fazer toda a parte clínica, beleza. Aí você vai fazer aquele bate-papo que a gente sempre faz. Explica o que é a leishmania. A gente vive numa região endêmica, faz isso, isso, isso. É importante colocar... Eu vou explicar para ele, baseado no ciclo da doença, no meu conhecimento como técnico, como veterinário, todo o meu conhecimento. Com isso, eu não estou falando achismo. Eu estou mostrando que é verdade. Você ganhou esse cliente, esse tutor. Porque você explicou para ele o porquê que ele está fazendo aquilo. E não simplesmente faça de qualquer maneira. Nossa. Então, educação, é conversa. E uma coisa que é importante, a gente está até conversando antes, falar de igual para igual. Não adianta eu Esse querer ponto falar. é o Pelo principal. amor de Deus. Não adianta eu querer falar técnico pro tutor, que muitas vezes você percebe que é uma pessoa mais simples. Fala do jeito simples. Se eu tiver que falar cocô, xixi, não importa, eu falo a linguagem, Ele mas que ele vai entendendo. entender. Porque se a gente fala bonito, a pessoa vai fazer assim. Porque muita gente, se a gente falasse aqui, vocês percebem que a gente fala de uma forma muito comum, muito leve essa conversa aqui. E você consegue entender, estudante, veterinário. Agora, imagina, às vezes eu vejo veterinário, ele quer muito pompô, aí o cliente com vergonha fala, Exato. não sabe nem o que você falou. Exato. Então, pra mim, a prevenção de forma educativa, de forma didática, é a melhor coisa. Quantas vezes eu falo assim, eu já testei o cliente, eu falo a palavra científica, né? Aí ele, não, eu nunca vi não. Exemplo, sinomose. Aí ele, eu nunca ouvi falar. Eu vou explicando, pra você viu um cliente ou um vizinho assim, que pegou uma doença parecida. Então é isso. Gente, aí quando ele responde não, ele fala, tá vendo? Ele não sabe. E você não explica e assim vai. É mais fácil dizer que os outros não sabem Exato. do que eu ter o trabalho, que pra mim não é um trabalho. Isso faz parte da própria veterinária explicar, né, pro seu cliente, seu tutor. Então, é fundamental. É fundamental. Fundamental. Didática e educação. Todo mundo se forma e vai... Quem escolhe a área da saúde, principalmente, você está pensando em vidas. Uma conversa dessa, que parece uma coisa banal, simples, você está salvando a vida do animal e você está salvando, muitas vezes, dependendo da região, a vida das pessoas que vivem nessa casa. Porque um animal positivo, o flebotomínio não é um mosquito que voa quilômetros. Ele voa poucas distâncias, ele dá que nem uns pulinhos, parece. Então, se eu tenho um foco com um cão positivo numa casa, a chance de transmissão para as pessoas nessa casa é aumentada. Então a gente não está falando de uma pontuação voltada apenas pro cão. A gente está falando de saúde realmente Saúde da pública. população, que é o Exato. objetivo do veterinário, Exato. que é proteger a saúde humana, a Exato. animal e, consequência, a saúde humana. Sensacional. Uma coisa agora que foi dúvida minha, que você falou agora há pouco, até a gente vai voltar um pouquinho, sobre a medicação. Ela só começou a ser comercializada, aprovada a comercialização no Brasil 2016, 2017. mais ou É menos. muito recente. E por que É. que demorou tanto tempo? Tem alguma coisa? Porque essa droga a gente não tinha aqui ainda. Uhum. E qualquer droga que chegue nova, qualquer princípio ativo, ela precisa de testes. Então a gente precisava de testes científicos acompanhados pela Anvisa para que fosse visto a eficácia e a partir daí a aprovação. Então é por isso que demorou. Como muitas drogas ainda não chegaram para outras doenças parasitárias que a gente sabe que tem no exterior e que tem uma eficácia boa, porque depende desses estudos. Então isso é o tempo e demanda. Por que eu vou trazer uma droga nova? Quando eu tenho uma classe veterinária, os veterinários, fazendo pressão. Via conselho, via várias coisas. Olha, essa droga é importante. Tem indícios científicos no mundo inteiro que mostram que essa droga é importante. O que precisa ser feito para a gente trazer para o Brasil? É realmente fazer Pressão. barulho, então, né? Pressão!
Todo mundo, assim, a gente vota num candidato, a gente tem que cobrar. Todo mundo vota no seu conselho de classe. Eu falo a gente no costume, tá, gente? Eu não sou veterinário, tá? Porque o pessoal fala, o Arlen falou que é veterinário. Não, não sou. É que é muitos anos de vivência na área veterinária. Mas todo mundo vota naquele conselho que tá lá. Então cobre. É o papel deles. A questão é que a gente vota, se nós esquecemos Esquece, de às vezes faz deputados, aquela coisa por presidente, obrigação. imagina o presidente do nosso conselho. Então, né? assim, é uma coisa de classe, de se juntar e falar, essa droga é importante, tem que ser trazida pra cá. Nossa, eu acho que esses pontos que foram abordados pra gente foi de suma importância. Pra quem tá acompanhando a gente, eu não tenho dúvida que desmistificou muita coisa. E o incrível é que semana que vem, mais uma vez relembrando, né, Ben? Pra você, fique de olho aí. Dia 28 de janeiro, a gente vai ter uma masterclass com todos os convidados dessa série. E aí não é a gente que vai estar perguntando, não. Vai ser vocês que vão estar perguntando Eita, pra eles ao medo. vivo. Já Já separe começa. aí as perguntas. Já, ó, e pode perguntar, né? À vontade. Gente, uma coisa que eu não tenho vergonha em dizer. Se eu não souber, eu vou falar, gente, eu não sei. Acabou. Ponto final. Ó, acho que a gente é uma gêmea, porque eu sou desse jeito. No sentido assim, de cabeça. É exatamente isso que eu falo. A gente não tem que falar, ter vergonha de falar eu não sei. É pior do que a gente falar eu sei e falar besteira. Então fala não sei. Total. É mais bonito. Não, eu sou exatamente dessa forma. Se eu não sei, eu falo, eu tô aqui pra fazer a parte do veterinário que ele fica, não sei. E falando nisso, em relação a essa medicação, eu tô curiosa de como que ela age no protozoário. Tipo, como que é? Então, são aquelas vezes que eu vejo que a gente não sabe muito ao certo sim, como não. acontece. Ou ela vai minimizar a quantidade de proteína que é colocada na superfície dele, que é esse lipofosfoglicano. Tem trabalho que mostra que ela modula o nosso sistema imune. Se a gente for lembrar, agora vai ter que falar um pouquinho de imuno. A gente tem duas grandes respostas do sistema imune, que a gente chama de TH1 ou citotóxica. Isso é importante para parasita que vive dentro de uma célula. Porque se eu estou dentro da célula, eu estou escondido. Vocês não estão me vendo. Então, se eu quero matar o parasita, quem que eu mato? Eu mato a minha célula. O parasita lá dentro morreu junto. Ou eu tenho uma resposta TH2 ou humoral. É a resposta através de anticorpos. Eu produzo anticorpo para neutralizar esse parasita, essa bactéria, seja lá o que for. Aí tem ativação de complementos, tem um monte de coisa ali que vai acontecer para matar aquilo que entrou. Então, ele modula, porque a melhor resposta frente à leishmania é uma resposta TH1, a citotóxica. Então, tem trabalho que mostra, em camundongo, em vários, que ele modula para uma resposta TH1, que é a que a gente quer que tenha. Agora, você me fez lembrar uma outra coisa falando da droga, que eu vou ter que falar. Quando a gente fala da vacina. A vacina, eu tô falando de uma resposta TH2, uma resposta humoral. Produção de anticorpo. Lembra que eu falei lá no começo que quando eu tenho muito... E a leishmania visceral, a infantum, faz isso. Ela modula o nosso corpo para ter uma resposta muito mais na produção de anticorpo do que uma resposta que vai matar ela. Por isso que eu falei que o parasita é Sim, lá no começo. Se eu formo um monte de anticorpo, eu tenho um monte de antígeno. Eu não vou formar aqui de novo aquele monte de proteína grande? Que eu posso ter problema renal, problema articular. Eu posso estar depositando em endotélio, ativando o sistema complemento, causando lesão endotelial. Então, até que ponto a vacina não está piorando a situação? Produzindo, mesmo que pouco, mas produzindo mais anticorpo. Eu acho que muito veterinário vai repensar muita coisa depois de acompanhar essa websérie aqui. Assim, Fabrício, precisa de mais estudos. O que tem que ficar claro, não é que assim, nossa, o Arlen é contra a vacina. Não, não é isso. Mas em Porque a questão de gente tem- estudos científicos, Exato, né? até agora, não mostra isso. Se a gente conseguir fazer mais estudos ou, de repente, mudar a molécula, ver outra, não sei. E isso for efetivo, eu vou ser o primeiro a falar vacine. A vacina é uma importante ferramenta quando a gente pensa em Em prevenção. todos os âmbitos. Nós, humanos, imagina. Exato. Então, Total. qual é o problema? Mas desde que eu tenha uma vacina que seja efetiva. Nossa, e é muito importante você abordar isso, porque como nós estamos falando de um tema sensível sobre vacinação e que muitos veterinários defendem, é importante você entender o posicionamento do Dr. Arlen, que ele falou em cima de estudos científicos. Não é de achismo, não é da vivência clínica que ele observou, que algum aluno dele, que algum acadêmico dele tinha, não. É do que realmente está comprovado cientificamente. E é importante nós levantarmos isso porque em um momento onde ou é 50 ou é 200, as pessoas estão muito extremistas, até nós termos um posicionamento científico, Exato. é importante e requer muita coragem de trazer esse conteúdo, né? E eu gostaria muito, assim, eu espero, não é que eu gostaria, eu espero que minha opinião mude. Que a gente tenha uma vacina ou que tenha Que um a gente estudo que venha- mostra a eficácia. E fala assim, Acaba- gente, Gente, é uma esquece doença- que eu falei, agora pode. É uma doença tão importante. Eu quero mudar a minha opinião. Uau. Baseada no estudo. Porque isso vai ser importante tanto para a medicina humana como para a medicina veterinária. Então, assim, eu quero que isso aconteça.
Só que ainda não chegou no ponto. Até uma pergunta, meu bem, que surgiu agora aqui, não estava nem aqui no roteiro, mas já entendemos que é muito difícil a leishmaniose de vários aspectos, desde o diagnóstico, a tratamento e tudo mais. Sabemos que a vacina, segundo estudos, não tem tanta eficiência comprovada. Existe uma forma atualmente de poder fazer? Tem alguma atitude que a gente possa se ver livre da leishmaniose ou vai ser algo que a gente sempre vai ter que conviver? A gente está falando de doença veiculada por vetor. Então, qual que seria o melhor cenário? Eliminar o vetor. Agora eu te pergunto, a gente elimina o vetor do Aedes todo ano e com esse caso absurdo que a gente tem de dengue? Quem dera se fosse possível. Se a gente não consegue fazer isso com a Aedes, que é um bicho urbano, tranquilo, não sei, quanto mais com flebotomina, então esquece. Então vai ser algo que a gente sempre vai conviver, né? Sim, vai conviver. É uma doença tropical, é uma doença negligenciada. O que é uma doença negligenciada? Doença de pobre. Caramba. Então tá lá. Não é doença de pobre, isso eu falo em sala de entendi. aula pra deixar claro. Sim, Mas pra Mas deixar são bem aquelas claro. doenças importantes Que eu ficam não de tenho- lado. Eu não tenho tanto investimento, eu não tenho... É isso o grande problema. que não atinge os maiores, finge que Então, não. assim, toda doença vetorial, se eu controlo o vetor, eu controlo a transmissão. É difícil? Muito. Não tô falando que Principalmente é fácil. falando de Brasil. É, eu não tô falando que assim, ninguém controla porque não quer. Tem toda a dificuldade, mas também faltam políticas públicas voltadas para isso. Nossa, fantástico. Estamos aqui já finalizando esse... Ah. Gente, que incrível, velho. O videocast de hoje foi pra fechar com chave de ouro essa série, né? Sem sombra de dúvidas, mas eu acho que antes de fechar eu quero até saber se o Arley tem algum complemento. Pra onde tá... Eu vou perguntar de uma forma assim, bem esdrúxula. Pra onde tá indo a leishmaniose? Em sentido de estudo, de pesquisa, do que sabemos, do que não sabemos, do que pode acontecer. Aí eu já aproveito e faço um desabafo. Pesquisa nesse país é uma coisa que não é incentivada. As pessoas às vezes não têm noção do que a gente consegue fazer com um pouco de dinheiro que a gente tem das agências de fomento. A gente tem 3 agências de fomento no país. Uma federal, 2, né, que é a CAPES e o CNPq. E a gente tem uma estadual aqui em São Paulo, que é a FAPESP. Se não fossem essas instituições, não existiria pesquisa. São eles que vão lá, que você tem que submeter projeto. Gente, é um suador, é uma tristeza, mas você consegue ter dinheiro para conseguir produzir ciência nesse país, que não é fácil. Então, assim, pensando em grupos de pesquisa, leishmania é um dos parasitas mais estudados, graças a Deus. Ele é complexo, por isso que a gente não consegue chegar num diagnóstico fácil, porque ele tem um ciclo complexo. Mas tem muito estudo. O que falta mais? Incentivo à pesquisa. A gente vê cada dia mais... Isso assim, vocês têm ideia de quanto é uma bolsa de mestrado e uma bolsa de doutorado? Não faço ideia, Arley. Uma bolsa de mestrado, 1.500 para dedicação de 40 horas semanais, ele É não não. pode Deus. trabalhar. E de doutorado, 2.200. Gente, eu tô fazendo um desabafo, me perdoe, eu sei que isso aqui tem uma... Então, o que está acontecendo? Muitas pessoas saem da graduação e não Qual o querem fazer... incentivo que ele vai ter? Você chegou no ponto. Qual o incentivo que ele vai ter para pesquisar, para gerar educação, para gerar conhecimento e para salvar vidas no final? A gente Que faz de- pesquisa por amor. Realmente. A gente brincou. A gente estava Sim, falando lá de fora. fazer que a veterinário não tem que fazer por amor, porque, claro, a pessoa se dedicou, mas a gente faz pesquisa por amor. Porque é tanta coisa que fala, vou desanimar disso, mas não, vou persistir. Então, assim, tem apaixonados ainda, poucos, que ainda persistem. Mas o meu medo é com as políticas públicas que a gente tem para minimizar isso, para ir colocando pesquisa, a gente um dia acabar. Então, assim, o caminho para se chegar numa resposta efetiva para a leishmania existe. Tá aí. A gente tem grupos de pesquisas importantes no Brasil, agências importantes no Brasil, Fiocruz, USP, não dá para numerar, porque todo mundo faz um pouco. Mas o que falta é esse incentivo para que a gente tenha um maior número de pesquisas conseguindo ser efetivada, porque eu preciso de dinheiro. Tudo Sem precisa dúvida. de dinheiro, não tem jeito. E como a gente observa, não tem dinheiro nem para o pesquisador. Infelizmente, imagina para a pesquisa ser desenvolvida. Exato. Então a gente faz milagre, né? Milagre. Betes, vocês perceberam a grande importância que temos de entender, mas de verdade aqui, se você, acho que essa aula, se você pegar sabe, destrinchar, pegar o caderno, vou destrinchar e explicar pro seu tutor, e no seu dia a dia isso vai fazer tanta diferença. Já faça agora, não espere chegar para ser veterinário, faça agora, para você já ir treinando. Treine, faz o seguinte, faz você estudante, faz comigo. Você sabia que a leishmaniose, gente, já começa Uma boa a maneira de praticar. treinar. Sim. Aqui na VetSmart tem tanta coisa para vocês olharem, gente. Já para vocês se educarem, primeiramente, e educar ao próximo. E olha, vamos entender mais sobre saúde pública, né? Porque é isso. Esse é o caminho. É realmente o caminho. A gente tem que aprender a trabalhar com prevenção. Essa é a chave.
É medicina preventiva. É que muitas Uau. vezes o veterinário só olha a parte da doença. Só Exato. quer tratar a doença e não quer prevenir que a doença aconteça. E falando até de business, que é mais o nosso core meio da Andressa, a prevenção tem uma mina de ouro ali pro veterinário, que ele não sabe explorar. Ele olha muito mais pelo lado da doença, querendo ou não, ali o final é um lado mais Mais complexo. né? caótico. Mais da situação. caótico, sem sombra de dúvida, do que tentar prevenir. Né? Mas, Arla, a gente quer muito, muito, muito agradecer a tua presença aqui, essa didática incrível, que tenho certeza que Muito. todo mundo aí viu, gostou muito. Eu até brinco, se eu entendi a parte técnica, qualquer. É sério, não é? Para com isso! É sério, eu falo, se eu entendi, tá tudo certo. Ah, eu lembro as aulas que eu tinha. Oi? Agora eu entendi. Mas antes de a gente terminar aqui, suas redes sociais, usa redes sociais, como que é? Eu tenho só Instagram, eu sou quase um ermitão de laboratório. Mas é a Marcili, é só me procurar. A Marcili. A Marcili, que é o comecinho e o sobrenome que vocês me acham lá. Então, Vete, ó, todo mundo aqui vai dar um sorriso. A gente vai até olhar aqui pra câmera central. Vamos dar um sorriso. Produção, pra onde que a gente olha? A central Essa aqui, vamos dar um sorriso pra você bater um print, bater uma foto, Eu marcar casal acredito Vete. que o Arlen, principalmente, ele merece, né, esse print. Marca o todo Arlen. mundo. Vou ficar bonito na foto, fica bonito. Marca Jabá, com certeza, do Casal Vete. Marca o Casal Vete e, principalmente, mencione bem grandão assim, ó. Vete Smart. Eu estou aqui. Vamos lá. Vai lá. Bate foto. Pronto, Aê! pra ninguém aqui sair com o olho vazado. Arlen, muito, muito obrigado pela sua Fechou com presença. chave de ouro, né? Fechamos com chave de ouro. Eu agradeço de novo, e como eu falei, tem que fazer eu calar a boca, porque eu me empolgo, é tá super gostoso ótimo. falar disso. Então agradeço demais a oportunidade de poder vir falar de uma doença tão importante. Espero ter plantado uma sementinha em cada um. Ai, que Obrigado, legal. gente. E fiquem com a gente dia 28, não é? Dia 28, próxima semana, Hot Seat aqui com a galera. Masterclass. Perguntas de vocês ao vivo aqui, tirando todas as dúvidas sobre todas essas doenças que tratamos nessa websérie incrível que aconteceu aqui na Vetmart. Beijo. Tchau, gente. Obrigado.